Uma pergunta que é comumente feita depois que a pessoa ouve falar sobre o assunto da volta de Jesus é a seguinte: e falta pouco para ele voltar? Quando ele vai voltar? São perguntas semelhantes, né? E bem comum a gente ouvir isso aí. Então, os discípulos de Jesus também perguntaram isso para ele em Mateus 24, e ele respondeu lá no verso 36, daquele dia e hora ninguém sabe, só o Pai, ele falou. Só o Pai que sabe, nem ele mesmo falou que sabia. É lógico que Cristo estava aqui em condição humana, nós acreditamos que ele sabe o dia, porque agora ele assumiu de volta a divindade. Esses são mistérios de Deus que nós não podemos compreender. De qualquer forma, o ser humano não sabe o dia e a hora. Embora nós não tenhamos a data exata da volta de Jesus, nós sabemos sobre a proximidade da volta dele. Ele deixou sinais, deixou profecias que nos mostrariam quão próximo ele estava de voltar. Vou falar sobre elas já já. Antes eu queria fazer um comentário. Nós, a maioria de nós, não temos uma qualidade importante, que é a pontualidade. A maioria das pessoas não são pontuais. Imagina, se Jesus falasse quando ele vai voltar, se o Pai revelasse para ele quando ele esteve aqui, e ele falasse para os discípulos, a maioria das pessoas realmente, eu creio, que iriam se perder, porque elas não iriam se preparar, não teriam um entusiasmo grande. De qualquer forma, esse assunto ele abrange tanta coisa. Primeiro, nossa vida é muito passageira, muito rápida. Nós não sabemos o dia em que nós vamos morrer e, para muitos, esse dia chega antes do que eles imaginavam, né? É natural a pessoa que está bem, principalmente de saúde e mentalmente, ela não querer morrer. É natural, né? Se Jesus é o Senhor da vida, ele colocou o desejo de viver dentro de nós. Então, é natural você não querer morrer, eu não querer morrer, mas a verdade é que, olhando friamente, nós estamos cada dia mais perto do último dia da nossa vida. Então, você imagine uma pessoa de 70 anos, vamos supor. A média de vida dos brasileiros, se não me falha a memória, está em torno de 75, não me lembro agora, mas é por aí. Mas vamos dizer que você tenha 70 anos, aí você vai falar, quando Jesus vai voltar? Vamos supor que alguém te falasse, daqui 30 anos. Provavelmente você não vai estar vivo mais, né? A chance de você viver até 100 é muito pequena, muito minúscula, né? Bem, na minha família, o histórico de longevidade não é bom. A minha avó, que foi a que faleceu mais tarde, morreu com 79 anos e já não estava lúcida mais, né? Então, essa pergunta, na verdade, ela não agrada muito a Deus sobre quando ele vai voltar. Quero saber a data, porque quando você está num relacionamento com Deus, você deseja que ele venha o mais breve possível. Se você está pronto, você quer que ele volte logo. É lógico que quando, mesmo que você esteja pronto, você olha e vê seus familiares e seus amigos não estão prontos, é lógico que nessa hora você não deseja que Jesus venha já, porque eles precisam ser salvos também. Mas Jesus sabe quando a última pessoa que vai se arrepender, ela se arrepender, ele vai voltar, não tem mais por que ele esperar, não é? Mas enfim, como eu disse, o assunto é bem longo, eu gosto muito de falar sobre isso. Vamos falar um pouco então sobre o tempo, que é a pergunta, quando Jesus vai voltar. Você abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 6, nos últimos versos ali, aproximadamente verso 12 em diante, então, mostra que todos os sinais, veja bem o que eu vou falar, vou ser bem claro, todos os sinais, prestem atenção nessa palavra, sobre a volta de Jesus já terminaram, foram dados, todos os sinais. Aí algumas pessoas
dizem assim, mas não, falta acontecer isso e aquilo, que eu não vou mencionar agora, né? Por exemplo, vou mencionar um. Falta ainda a marca da besta. Isso não é sinal para a volta de Jesus. A marca da besta é um cumprimento de profecias. Vão ocorrer várias catástrofes ainda nesse mundo, de acordo com a Bíblia. Isso não é sinal, isso é cumprimento de profecia. Vai se cumprir. Sinal mesmo, ligado à volta de Jesus, os 6 selos foram abertos. Quando fala do 7º, já é a volta de Jesus. Quando o 7º selo for aberto, a Bíblia diz que o céu vai se enrolar como um pergaminho, porque na época era o livro deles, era o pergaminho. Para nós seria um livro, como Deus virasse a página assim, de um livro, o céu vai fazer isso. Vai ficar bem diferente, nós vamos ver Jesus voltando com milhões e milhões de anjos, é o que diz a palavra. Então, o próximo selo a ser aberto será o 7º. Então, já é a volta de Jesus. Não vai ter preparação para isso. Mas eu quero falar uma coisa importante além de tudo. Em Eclesiastes 1, verso 9, diz que a história se repete. Né? A história se repete. Então, diz assim, o que foi é o que há de ser. Então, como foi a primeira vinda de Jesus? Quase ninguém, reconheceu a sua vinda. Quando Jesus, ainda bebê, 7, 8 dias, ele foi levado ao templo para ser circuncisado. Outro dia alguém zombou de mim, uma pessoa que não lê a Bíblia, falando, é circuncidado. Aliás, as 2 palavras são certas, a pessoa que não sabia via no dicionário antes de rir da cara dos outros. Mas a Bíblia usa mais circuncisado. Então, quando Jesus foi ser circuncisado, o profeta Simeão olhou e, movido pelo Espírito Santo, ele sabia que aquele bebê era o Messias. Imagina, isso é comunhão com Deus. Ver num bebê o Salvador do mundo, e a profetisa Ana também estava ali junto, também foi revelado a ela que aquele era o Messias. Para as outras pessoas, até os sacerdotes que estavam ali, era só mais um bebê de um casal pobre, Maria e José eram pobres. A oferta que eles levaram foi só uma pombinha, porque essa era a oferta de quem era pobre. Não tinha dinheiro nem para comprar um cordeiro para oferecer de sacrifício. Então, o mundo, na época de Cristo, foi pego de surpresa. A palavra de Deus diz que isso vai se repetir. Quando as pessoas acharem menos provável, já não acreditam nem mais que Jesus vai voltar, então ele virá. Ele diz que virá como um ladrão de noite. Porém, o apóstolo Paulo deixa muito claro isso na segunda carta aos Tessalonicenses. Ele diz assim, a volta de Cristo será como um ladrão de noite, mas não para vocês. Não para vocês. Vocês que olham para a vinda de Cristo estarão preparados. Vocês não serão surpreendidos. Os filhos de Deus não serão surpreendidos. Eu vou falar agora uma coisa que não é comum vocês ouvirem. Todo mundo devia saber isso, quem estuda a Bíblia e estuda sobre a volta de Jesus. Infelizmente, muitos não sabem. Jesus falou assim, como nos dias do dilúvio, como nos dias de Noé, isso aconteceria. Como foi nos dias de Noé? 7 dias antes do dilúvio, foi avisado a Noé que o dilúvio viria. Da mesma forma, aqueles que estiverem preparados para a volta de Cristo, eles vão ouvir a voz de Deus anunciando, 7 dias antes, a volta de Cristo a esse planeta Terra. Os ímpios acharão que aquilo foi um trovão. Eles não reconhecerão a voz de Deus, vão falar que foi um trovão. O povo de Deus vai reconhecer, será anunciado para eles a volta, o dia e a hora da volta de Cristo. Repito, apenas 7 dias antes, como foi anunciado para Noé 7 dias antes do dilúvio. Okay? Então, o tempo, ele não importa, repito, para aqueles que amam a volta de Jesus. Né? Quando você ora o Pai Nosso, fala assim, venha a nós o vosso reino, isso está falando especialmente da volta de Jesus.
Estamos nós realmente desejando esse dia? Né? Quando nós ficamos, por exemplo, desempregados, nós falamos, Senhor, me dá um novo emprego ou venha a nós o vosso reino? Você prefere ainda chegar à posição de ser um presidente de uma empresa? Ou você prefere que Jesus volte e esse sonho terrestre e temporal seja abortado? Eu já não estou falando que é pecado você querer ser o presidente da empresa onde você trabalha. O que eu estou dizendo é que se você coloca esse sonho acima do seu desejo de que Cristo volte logo, então aí sim você está errado. E você vai ser engolido pelos seus desejos temporários, terrestres. Você vai ser engolido. Isso vai passar. Tudo isso vai passar. Veja, muitos acumulam dinheiro e casas e carros e outras coisas que são todas passageiras até o dia que nós chegamos e aí nós morremos, chegamos no dia da nossa morte, e aí o que vem depois? Você acha que o que você fez aqui não vai determinar o seu destino? Vai determinar o seu destino. Ok? Então, a preparação para a volta de Cristo é diária. É diária. Ok? Tem um pastor americano chamado... esqueci o nome dele agora, mas daqui a pouco eu lembro. E ele diz o seguinte: o que você faz diariamente se torna perpétuo. Ok? Então, se você quer estabelecer um hábito, né? Ele fala, você tem que fazer sempre. O que você faz sempre se torna firme, fixo, eterno. Ok? Se você realmente está querendo ir com Cristo, quando Ele voltar, você tem que se preparar diariamente. Não pode adiar isso. Depois eu vejo, outra hora. Não vai dar certo. Não vai. Você não vai atingir os critérios que Deus exige para que possamos entrar no reino dele. Nós não vamos entrar lá com roupa suja. Leia a parábola das bodas, né? Tinha um homem ali, das vestes, uns chamam a parábola das vestes nupciais. Então Jesus disse assim, olha, havia lá uma festa de casamento, e tinha um homem lá com a roupa que não era adequada. Essa roupa, meus amigos, simboliza o nosso caráter. E aí, o dono da festa pergunta, como é que você entrou aqui com essa roupa? E chegaram para ele e falaram, como você entrou aqui com essa roupa? E o homem ficou sem palavras, diz a Bíblia. E então, tiraram ele dali. E ele se perdeu, você vê o resto da parábola, né? Diz que ele foi jogado no inferno. Vocês têm uma ideia. Então, nós temos que nos preparar. Isso é claro na palavra. Nós vamos entrar lá de qualquer jeito. Ok? Então, prepare-se para a volta de Cristo. Não pergunte o tempo. Seja amante de Cristo a tal ponto de querer se encontrar com Ele o mais breve possível. E o tempo não pode determinar o seu relacionamento. Você não pode ficar pensando, se for demorar, eu ainda vou aproveitar as coisas do mundo aqui, vou pecar mais um pouquinho, vou fazer isso ou aquilo, que eu sei que é errado, mas eu vou deixar os meus vícios mais para frente um pouco, né? O que as pessoas dizem aqui no Brasil? Vou falar do Brasil porque aqui eu conheço. Os outros lugares eu não sei, mas aqui dizem assim, você é muito novo para se envolver com religião. Tem que ser velho, né? Agora, o novo só pode se envolver com funk, com fumar narguile e outras coisas. Aí pode, mas se envolver com Cristo, não, só quando ficar velho, né? Já vai morrer, já tá podre, não dá para fazer mais nada. Aí oferece a Deus justamente o pior da sua vida, né? Aquilo que se já não tem mais nada, agora leva, não tem mais nada mesmo. A palavra de Deus diz assim, buscai ao Senhor nos dias da tua mocidade. Antes que venham aqueles dias em que digas, não tenho neles
prazer. Estão entendendo? Não se arrependam de se entregar a Cristo. Você não vai perder absolutamente nada do que você realmente precisa. Não vai perder. Tudo que você tiver que deixar é porque ele te destrói, é destrutivo a ti. Por favor, deixe o seu like em nosso vídeo, se inscreva no canal, continue assistindo nossos vídeos, colabore conosco, seja financeiramente, precisamos de ajuda, precisamos das suas orações, muito, precisamos do seu apoio. Então, quando você se inscreve no canal, você está nos apoiando, está nos ajudando a crescer. Quando você deixa comentários também, você está colaborando, é a leitura que o YouTube faz, ok? Então, nós precisamos muito do seu apoio. Muito obrigado, prepare-se para a volta de Jesus.